at every party. Can't keep my head above the ground. It seems like everybody tries to put me down. I'm gonna turn my ship around. I'm gonna turn my ship around. I try to speak, but no one listens. Gente, boa noite a todos. It's like I never made a sound. Quem armou o programa desse evento aqui, pelo menos gosta de mim, porque me pôs para falar antes. Hoje de manhã eu fiz uma palestra, logo em seguida, ao Wellington Nogueira, do Doutores da Alegria. Você falar depois de um palhaço é a coisa mais difícil que tem. Hoje o palhaço aqui sou eu, né? Agora à noite fica mais fácil, os outros depois é que vão ter que se virar. Então vamos falar aqui de crescimento, que nós estamos falando de crescimento. E o foco vai ser crescer sozinho ou crescer junto, em grupo. Aí está o currículo, que não quer dizer coisa nenhuma, não importa a mínima. Aqui algumas das empresas para quem a nossa empresa já trabalhou, a nossa consultoria já trabalhou. Vocês veem que pela diversidade, não somos especialistas em coisa nenhuma, né? Nós somos especialistas em expansão, em ocupação de mercado. O que a gente faz é ajudar os clientes a crescer e ocupar o mercado, plantando as suas marcas nos mercados mais variados, geograficamente falando. O negócio dos nossos clientes é crescer, vender mais para mais clientes em mais mercados, né? Vou romper um pouco essa barreira do negócio ficar muito ali em cima. E aqui eu não preciso nem dizer para vocês que a situação no Brasil está bastante feia. Vocês estão sentindo isso na pele, a não ser que vocês sejam uns afortunados, né, que estão aí vivendo num momento de alegria, de euforia. Eu não estou vendo muita gente vivendo nesse momento, tirando meu amigo Arthur lá e a JR, que nessa hora estão vendendo peça usada de montão, mas a vida está difícil para a grande maioria das pessoas. Restaurantes super sofisticados estão sofrendo, estão perdendo clientela, porque a vida está difícil, e a pior é que a percepção está ainda pior do que a realidade. A realidade já está ruim, mas a percepção, há um desânimo. Nos meus 61 anos de vida, eu já vivi muita crise. Essa é uma das vantagens, né? Eu, esse fim de semana, mexendo em umas caixas lá em casa com um monte de foto velha, um monte de coisa velha, eu descobri uma nota de 10 cruzeiros, eu não sei de que ano ela é, mas uma nota de 10 cruzeiros que tinha um carimbo, ela tem um carimbo em cima, dizendo que a partir daquele momento aquela nota de 10 cruzeiros passava a valer 1 centavo da nova moeda. Ou seja, ela valia 1/1000 do seu valor original. Os mais velhos aqui viveram isso, que a gente de vez em quando simplesmente cortava os 3 últimos zeros e a vida continuava. Quer dizer, nós já vivemos crise muito pior do que essa do ponto de vista econômico, do ponto de vista macroeconômico. Eu nunca vivi uma crise de tamanha falta de confiança, tamanha falta de fé no que vai acontecer. Porque a gente fica esperando que o governo vá resolver ou que o Eduardo Cunha vai resolver. Gente, como disse o Hélio de la Penha, quem tem cunha tem medo. Pô, não pode ficar dependendo desses caras, nós temos que fazer nós as coisas acontecerem, né? O desempenho da economia está fraquíssimo, né? E nada indica que vai melhorar no curto prazo. A gente tem uma carga tributária gritante, brutal, ainda estão querendo passar o CPMF aí, né, para piorar um pouquinho. A concorrência que a gente vive é uma concorrência crescente e só vai aumentar. E em alguns mercados ela já está como uma piscina pública em Tóquio num domingo de verão. Esta foto é isso. Se vocês acham que estão vendo água em algum lugar, vocês provavelmente estão vendo uma boia azul. Esse troço, além de tudo, é morno e faz ondas, ou seja, uma canja de japonês, né? Fidelidade do consumidor e do cliente, 0. Você pode tentar estabelecer relacionamento, usar CRM, você tem um monte de paliativos, mas a tendência do consumidor, principalmente consumidores de baixa renda, de produtos de bens de consumo, está difícil. A fidelidade não existe, ele está testando, está mudando, está correndo atrás, né? A impressão que a gente tem é que a rede de lojas que mais cresce nesse momento é a rede Passa-se o Ponto, porque é onde a gente vê mais placa Passa-se o Ponto do que qualquer outra marca, né, espalhada por aí. E os estrangeiros e as grandes redes estão chegando. De um lado estamos nós ali,
E as redes grandes e redes estrangeiras chegando, fazendo muita besteira, principalmente no ramo de vocês. A gente tem visto os caras chegando aí fazendo bobagem, uma hora eles acertam. E o pior é que esses caras têm grana para jogar fora. Eu tive a semana passada com o CEO de uma empresa cliente nossa, e a gente está criando um canal novo, e ele sabe que ele não tem, a empresa dele não tem ainda competência para gerir esse canal. Vai ter que desenvolver. Isso faz parte do nosso projeto. E ele, numa reunião de diretores, que tinha lá os diretores dizendo, não, mas não dá, nós não temos gente, não sabemos fazer, os processos ainda não estão prontos, coisa e tal. Falou, gente, essa empresa aqui está em condições de perder 10 milhões de dólares para aprender. E é isso que nós vamos fazer. Ponto. Se ele tiver que torrar, e sinceramente, se ele tiver que torrar 20, ele vai torrar 20. Se ele resolver o que ele vai aprender e ele vai fazer, em algum momento ele vai acertar, né? No mercado de consumo, vocês ainda estão numa situação privilegiada, mas no mercado de consumo, a situação que a gente tem nesse momento é isso aqui. Aliás, não é nesse momento, é de algum tempo para cá, em que tudo concorre com tudo. Antigamente, camiseta concorria com camiseta, relógio concorria com relógio, sapato concorria com sapato. Agora você chega, eu cheguei algum tempo atrás no aeroporto de Congonhas, vindo de algum lugar, encontro um cliente meu, presidente de uma das maiores confecções do Brasil, saindo para algum lugar, a gente se cruzou ali no saguão, dava tempo de tomar um café, fomos tomar um café juntos. E eu perguntei para ele, era outubro, setembro, outubro, e eu perguntei para ele, porque para fabricante, Natal começa antes, né? Falei, e aí, como é que está o Natal esse ano? Esse Natal está difícil para burro. Também com as promoções que a TIM, a Vivo, a Oi, a Claro estão fazendo, minha vida está bem difícil. Esse cara vende camiseta polo, vende moletom, vende suéter, vende jeans. Que diabo isso tem a ver com Oi, Vivo, TIM, Claro? Tem tudo a ver. Porque se eu tenho que dar um presente para minha mulher, ou para minha filha, ou para o meu filho, eu posso dar uma roupa, eu posso dar um telefone, eu posso dar um relógio, posso dar uma viagem, eu posso dar um monte de coisa. Portanto, tudo concorre com tudo. A gente não disputa mais só com quem está no mesmo mercado que a gente. De novo, vocês com relação a isso, vocês estão numa situação mais privilegiada, porque no fundo o cara que precisa de autopeça, ele precisa de autopeça, não dá para ele substituir por outra coisa, ou eventualmente ele substitui pelo táxi, pelo Uber, né? Ou uma locação de caminhão, etc, etc. Ele dá um jeito, mas ele dá um jeito temporário. Isso significa que no mercado de forma geral, um mercado que está difícil, onde tudo concorre com tudo, o poder aquisitivo está caindo, os custos estão subindo, coisa e tal, virou um jogo de rouba-monte. Você só ganha se você tomar de alguém. Tal história, não, todo mundo ganha. Não, não é todo mundo que ganha. Alguns vão ganhar, outros vão perder. Vai ganhar quem roubar mais carta do outro, como no joguinho de rouba-monte de antigamente. Virou verdadeiro salve-se quem puder. É desse jeito que a coisa está, né? Cada vez mais difícil a gente prever o futuro, extremamente difícil, né? Ninguém sabe bem o que vem pela frente, ninguém está conseguindo enxergar o que vem pela frente, e como diz um tio meu, caipirão, bem mais velho, tomara que seja pela frente, filho. A gente fala para ele, não, sabe, não dá para saber o que vem pela frente, tomara que seja pela frente, filho, porque pode ser pior. O ambiente está mais para surfista do que para maquinista. Por quê? Maquinista, você põe o trem no trilho, a menos que ele descarrile, que aí descarrilha de uma vez também, é aquilo ali. Você acelera, diminui, mas o trilho está traçado, seu caminho está traçado. É naquela direção que você vai e de lá você só consegue vir para cá, etc, etc. Quem já surfou sabe que a onda muda a cada instante. Você acha que ela vai numa direção, ela vai em outra. Você acha que ela vai quebrar mais para frente, ela quebra antes. Então, o surfista tem que se adaptar a cada milésimo de segundo, porque senão ele cai, senão ele toma um caldo, senão ele toma uma vaca, né? Como se diz, né? Basicamente é isso. O ambiente está muito mais para surfista do que para maquinista. Você precisa se adaptar o tempo inteiro, porque o percurso vai mudar o tempo inteiro. E quer saber? Vai continuar mudando, mesmo que a crise passe. Porque tem alguns efeitos que uma crise provoca, que fazem com que a gente repense o modelo de negócio da gente, pelo menos muitos fazem isso,
E depois que a crise passa, as coisas não voltam a ser como era. Quem já viveu bastante crise, como é o meu caso, sabe disso. Cada crise, eu acho até, sinceramente, por mais que a gente sofra, toda crise tem um efeito altamente purificador. Toda crise faz a gente fazer as coisas de um jeito melhor. Encontrar, buscar um jeito. Ou a gente morre. E é simples. E quando morre, então, saiu do mercado alguém que não devia estar nele mesmo, por alguma razão. Faz parte. Como dizia o Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive. Nem é o mais inteligente. Mas é aquele que tem mais capacidade de adaptação às novas situações. Esse é quem sobrevive. A teoria da evolução da espécie, ou das espécies, é exatamente essa. As espécies vão evoluindo e vão sobrevivendo aqueles que se adaptam. Os que não se adaptam ao novo ambiente não sobrevivem, ponto. Ou seja, se tem uma coisa que não dá para a gente fazer agora, por mais que a tentação seja grande de fazer isso, é cruzar os braços. A gente não pode ficar de braços cruzados. A gente não pode se comportar como um avestruz, que enfia o cabeção na terra, mas deixa sua parte mais vulnerável exposta. Aqui, nessa situação, há uma falsa sensação de segurança. Porque a tua cabeça está no buraco, você se sente protegido, está protegido, está cercado de terra por todos os lados. Mas o bundão está de fora, cara. E é no bundão que vão te acertar. Né? Então, isso aqui não dá para fazer. O único caminho para sobreviver numa crise e prosperar numa crise é ser melhor do que os concorrentes da gente. É o único jeito. Já que está tudo difícil, rouba você um monte dos outros. Como naquela velha piada do japonês e do americano. Vocês conhecem a historinha do japonês e do americano, que estão lá no meio da selva, na Índia, sei lá onde, e aparece um tigre que começa a caminhar lentamente, um tigre com esta cara faminta e feroz, caminha lentamente na direção dos dois. O japonês abaixa, tira a mochila, tira de dentro dela um tênis Mizuno de corrida e começa a calçar o tênis. E o americano vira para ele e fala: não adianta calçar esse tênis, você não vai correr mais do que o tigre. E a resposta dele: eu não preciso correr mais que o tigre, eu só preciso correr mais que você. Basicamente é isso. Você não necessariamente precisa vencer a crise, ser melhor do que a crise. Você precisa ser melhor do que o outro que está fugindo da crise junto com você. Basicamente é isso. Não preciso correr mais que o tigre, cara. Só preciso correr mais que você. É basicamente isso aqui. Você precisa lutar ainda mais do que já vinha fazendo para conquistar e manter clientes. Que afinal, segundo Peter Drucker, essa é a missão de toda e qualquer empresa. A única missão de qualquer empresa, seja de que ramo for, é conquistar e manter clientes. E a gente fazia isso de um jeito. A gente precisa fazer isso de um jeito melhor. Eu preciso fazer isso. O meu maior concorrente, eu não sei se cada um de vocês sabe exatamente quem é seu maior concorrente, porque eu tive uma surpresa enorme. Eu sempre achei que meu maior concorrente eram outras empresas de consultoria. Até o dia que eu resolvi ir atrás e começar a estudar para quem eu perco projetos. De cada 3 propostas que eu faço, eu fecho uma. Significa que eu perco 2 em cada 3. Eu perco mais ou menos 66% das propostas que eu faço. E eu achava que eu perdia esses 66% dos negócios para outras consultorias. No dia que eu comecei a levantar, eu descobri que eu perco menos de 10% dessas que eu perco. Ou seja, eu perco menos de 6% das minhas propostas, eu perco para outras consultorias. A grande maioria das propostas que eu perco para a gaveta. Meu maior concorrente é a gaveta. É o cliente cruzar os braços, resolver não fazer, ou não fazer aquele projeto, fazer outro. Destinar aquela verba para fazer outra coisa. Em vez de contratar uma consultoria, contrata um programa de treinamento. Em vez de contratar uma consultoria, troca o software não sei das quantas. Não necessariamente até para fazer a mesma função, não importa.
Eu disputo aquele bolso, e aquele bolso vai parar em outro lugar. Esse é o meu concorrente. Então, eu tenho que lutar ainda mais para vencer esse concorrente. Ainda mais no momento de crise, em que as pessoas ficam apavoradas e tendem à inércia, né? A questão é, luto sozinho ou luto em grupo? Como é que eu tenho mais chance de dar certo? Quais são os benefícios de eu lutar em grupo, de eu fazer parte de uma rede? E a gente tem várias maneiras de formar uma rede, nós já vamos vê-la. Mas quais são os benefícios de eu estar junto com outros, na mesma luta, buscando os mesmos objetivos, né? No fundo, eu somo recursos com os outros integrantes da rede, eu somo grana, cérebro, capacidade de trabalho e outros recursos. Eu somo conhecimentos. Eu sei muito de alguma coisa, o outro sabe muito de outra coisa, o outro sabe muito, junta isso, né? Aquela velha história, ninguém é mais forte do que todos nós juntos. Nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. Eu somo relacionamentos. Eu conheço muita gente numa região, o outro conhece muita gente em outra, o outro conhece muita gente em outra. Eu somo relacionamentos, né? Eu aumento o meu poder de barganha, porque os fornecedores, num momento de crise, se você for pequenininho, vem para cima de você, né? Se você estiver junto, você tem uma chance boa de reverter isso. Você come os concorrentes em vez deles te comer, os fornecedores em vez deles te comerem. E é muito fácil, qualquer um de nós aqui, qualquer criança quebra um lápis. Mas se você puser um monte de lápis junto, quero ver quebrar. Nem o Maguila, nem o Mike Tyson não quebrava um maço de lápis. Você pega um gravetinho, um pedacinho de madeira, quebra ele com a maior facilidade. Aí você junta um monte de graveto, você faz um sofá onde todo mundo senta, qualquer um de nós, por mais pesado que seja, não consegue quebrar isso aí. Pela simples junção, pela simples união, né? E o fato é que ninguém consegue ser bom em tudo, né? Quem tenta ser bom em tudo, acaba sendo feito o pato. Que nada, mas nada mal para burro. Voa, mas voa ridiculamente mal. Anda, mas anda esquisito. Ele não é bom em nada, porque ele tenta fazer tudo. Por isso é bom fazer parte de uma rede. Não é para qualquer um e precisa ser feito do jeito certo, né? Agora, por exemplo, eu estou ajudando a montar, a Lopes está executando, Lopes Imobiliária, uma rede que a gente planejou para ela. Tem várias formas que ela está utilizando simultaneamente. Uma delas foi abrir unidades próprias em mercados onde isso fazia sentido, e a gente analisou e definiu claramente onde fazia sentido. Em outros mercados, eles compraram participações em empresas que eram fortes naquela região, naquele mercado, e deixaram o dono original tocando, às vezes com 20%, às vezes com 30%, às vezes com 35%, às vezes com 40%, mas o dono original ficou ali, usando as cores, usando logotipia, usando banco de dados, usando uma série de coisas em comum. E em alguns mercados, onde não tinha ninguém significativamente forte que justificasse comprar um pedaço daquilo, a gente criou um modelo de associados. A empresa continua na mão dos antigos donos, a Lotus não compra nenhuma ação ali, mas a empresa adota todo o modelo de funcionamento Lopes, como se fosse uma franquia, muito parecido com uma franquia. Então, com isso, não só a Lopes vem crescendo, a Lopes até começar a implantar esse modelo, ela tinha praticamente zero de faturamento com imóveis usados, chamados imóveis de terceiros. A Lopes só fazia lançamentos de prédios. Prédios lançados do zero, primeira venda de cada um dos apartamentos. Esse era o negócio dela. Ela tinha praticamente zero faturamento com imóveis de terceiros. Depois que a gente implantou esse modelo, ela é líder brasileira em imóveis de terceiros. Em menos de 3 anos, pouco mais de 3 anos,
Ela foi de 0 para ser líder do mercado. Os associados e os sócios que se integraram nela, os associados, eu estou com um número bem fresco na cabeça. O mercado de imobiliárias caiu em média, com relação ao mesmo período do ano passado, 40%. Média. Tem gente que caiu 80%, tem gente que caiu 30%. Na média, 40% de queda. As imobiliárias associadas da Lopes estão 5% acima do mesmo período do ano passado. 5% não repõe sequer a inflação, mas entre crescer 5% ou cair 40%, ainda sou mais crescer 5%, que é o que está acontecendo. A gente fez algo parecido com outro modelo de negócio, com Óticas Carol, em que todas as unidades são franquias. Todas. E cada uma delas era uma ótica, a grande maioria delas, porque algumas já foram abertas como Carol por caras que tinham outras óticas, converteram suas primeiras lojas em Carol e, por converterem em Carol, estão indo bastante bem no mercado que também está problemático. Por quê? Porque tem marketing cooperado, tem compras conjuntas, tem acesso a recursos de gestão, ferramentas de gestão, que o dono de uma ótica pequenininha no fim do mundo nem saberia que existem. Então tem uma série de vantagens em fazer parte de uma rede. Tem até, por causa disso mesmo, tem um velho provérbio africano que diz que se você quiser ir rápido é melhor ir sozinho, mas se você quiser ir longe é melhor ir em grupo. Você pode ser o criador ou co-criador de uma rede, ou você pode passar a fazer parte de uma rede estabelecida por alguém. Numa você é protagonista, na outra você se adapta a algo que já existe e que foi criado por alguém, né? Formas de criar uma rede, até existem outras, mas as principais são essas aqui. No negócio, uma rede de negócios, você forma por associativismo, foi muito usado uma época no ramo de farmácias, que se agrupavam, criavam uma marca comum e passavam a operar como se fosse um negócio único, mas era cada um meio por si. Ainda existe isso, acredito pouco nesse modelo, mas ele existe. O modelo de franquia, onde você tem alguém que é o líder e incorpora outros, sejam 0 km, seja por conversão de negócios já existentes. Você tem a aquisição, que é aquisição e fusão, que são as grandes especialidades do Fábio que está ali. O negócio dele é ajudar empresas a comprar outras empresas do ramo ou se juntar com outras empresas do ramo. Você pode crescer organicamente, como estão fazendo muitas redes no ramo de vocês. Você já tem redes aí com 6, 7 unidades, que foi assim, abriram uma, depois abre uma outra, depois abre outra, todas próprias, e vão crescendo. E num mercado como o brasileiro, é difícil que cheguem a ter muitas unidades. No mercado como o americano, chegam a ter muitas unidades próprias. Ou você pode fazer por sociedade mesmo. Você vai associando-se a outras, junta 2, 3 empresas, cria uma outra marca, um negócio novo, se associam e aquele negócio ali passa a ser tocado em conjunto. Então, todas essas formas funcionam desde que sejam usadas do jeito certo. Tem gente que me pergunta o seguinte, outro dia eu estava fazendo uma palestra mais ou menos sobre esse tema, e alguém me perguntou, mas qual é a melhor forma? Qual é a melhor religião? Porque para mim tanto faz, eu tenho um amigo budista, eu tenho um amigo umbandista, eu tenho um amigo judeu, eu tenho um amigo católico, minha mulher é presbiteriana. Qual é a melhor religião? A sua, desde que você leve ela a sério. Desde que você não fique mudando de religião, de manhã você tem uma, na hora do almoço você tem outra, à tarde você tem outra. Você escolhe a sua, e aí você guia a sua vida pelos preceitos dessa religião. E aí você vive coerente com aquilo. Se você for coerente, tudo vale a pena. Qualquer uma delas. Então aqui, se você for coerente e fizer bem feito, todas essas podem funcionar. Umas podem ser um pouquinho melhor do que a outra em determinadas circunstâncias, mas no fundo, já vi todas elas se darem muito bem e já vi todas elas se darem muito mal. Seja como for, é fundamental que a rede seja corretamente estruturada e depois corretamente gerida, profissionalmente gerida. Não tem mais espaço para amadorismo no mercado brasileiro.
Esse mercado aqui já deu para a gente fazer muita coisa nas coxas, ainda tem gente fazendo, que vai na inércia, mas cada vez menos. Cada vez haverá menos espaço para falta de profissionalismo, né? E você tem que estar bem estruturado, porque mesmo que você esteja em grupo, se você estiver desestruturado, os grandões ainda podem te pegar de jeito, ainda podem te engolir. Se você estiver bem estruturado, você tem uma chance grande de engolir os grandões. Basicamente é isso, né? Agora, fundamental, está cheio de gente nessa altura com ideias aqui. Tem gente com ideia a favor, ideia contra, ideia de fazer de um jeito, ideia de fazer... ideias e planos não bastam, por mais brilhantes que sejam. Porque se tem uma coisa que eu aprendi em 61 anos de vida e 40 e tantos de trabalhando no mundo empresarial, é o seguinte: pode ter a melhor ideia do mundo, né? Mas tão importante quanto ter boas ideias e bons planos é você executar com disciplina. O que ganha o jogo não é a tática, é a execução disciplinada da tática. É você saber fazer o que tem que ser feito e se dedicar a fazer aquilo de verdade. Então, a execução com disciplina é fundamental. Como é fundamental? Você observar processos. Não ficar reinventando a roda. Uma coisa que a gente tem feito muito na Xerto, embora a gente tenha nascido para ajudar empresas a crescerem fisicamente, nós estamos trabalhando com empresas que já cresceram e nós estamos organizando os processos. Temos trabalhado muito com construtoras, padronizando os processos de um canteiro de obras. E já teve caso da gente reduzir 70% o desperdício de material dentro de uma obra, só por organizar o jeito como as coisas são feitas. Não entendemos nada de construção, mas eu tenho uma equipe de processo. Estamos trabalhando agora simultaneamente com 2 empresas do ramo de logística, que tem uma série de unidades próprias. Nós estamos padronizando o funcionamento, porque descobrimos que em cada uma das filiais, o recebimento de mercadoria era feito de um jeito, a paletização era feita, cada uma tinha o seu jeito de fazer. Aí tem um jeito bom e tem um jeito ruim. Controle, de saída e de chegada, cada uma fazia de um jeito. Nós estamos padronizando, simplesmente padronizando aquilo, estamos ganhando uma eficiência brutal naquilo ali. Fundamental para saber se você está ganhando eficiência ou não está ganhando eficiência é você usar métricas e controles. Quem não mede, não gerencia. Isso já foi dito por 1 milhão de pessoas e eu estou repetindo aqui. Se você não mede, você não gerencia, né? Situação atual é uma situação de crise. Agora, toda crise traz oportunidade. E isso não é papo furado, aquele negócio, não, o ideograma chinês, nem sei se é verdade, essa porra do ideograma chinês, que é a junção de 2 desenhinhos, um que quer dizer crise, outro quer dizer oportunidade. Sei lá, para mim isso é papo furado, não entendo chinês, não sei. Mas para mim, a minha experiência pessoal mostra que toda crise é cheia de oportunidades. Isso é verdade a tal ponto que essa semana também, no sábado, eu chegando em casa, o cara que estaciona o carro do lado do meu é um empresário que, embora esteja com 77, 78 anos de idade, começou a trabalhar com 16 e ele gosta daquilo. Aquilo que é o tesão da vida dele é trabalhar, ele gosta das empresas, ele gosta de desafio, ele gosta de comprar empresa que está com um problema sério, arrumar aquilo e vender, ganha dinheiro para burro fazendo isso. Ele me disse o seguinte: não posso perder essa crise de jeito nenhum, cara. Não sei quando é que vai ser a próxima, não sei se eu vou estar vivo. Essa crise eu não perco de jeito nenhum, cara. Olha a mentalidade. Eu não vou perder essa crise. Está cheio de oportunidade nela. Eu ainda tenho chance de aproveitar. De repente a próxima vai acontecer daqui 20 anos, vou estar com 98. Pô. Ele falou, eu não sei se vou estar vivo. Eu falei, eu vou. Porque o meu sonho de vida é morrer com 98 anos assassinado por um marido ciumento. Não sei se eu vou conseguir. Otimista. Eu, quando era moleque, ia sair com uma mulher pela primeira vez, era um garotinho, um rapazinho, eu passava perfume no umbigo, cara. Eu sou tão otimista que... Vai que, né? Bom. O que você não pode fazer de jeito nenhum, eu estou dizendo isso para mim também. Porque às vezes dá vontade de acomodar, às vezes dá vontade de desistir, às vezes dá vontade de jogar a toalha. É claro que dá, porra. Quem disser que nunca teve um dia que teve vontade de largar tudo e sair andando, porra, então não viveu. Claro que dá vontade. Ser empresário nesse país é duro pra cacete, mas a gente não pode se acomodar.
Porque a gente pensa que está tranquilinho nadando ali no nosso aquário e tem alguém de olho. Eu me lembro quando eu fiz mestrado em Nova York, tinha um professor, um judeu austríaco, bem mais velho, experiente para burro, e ele fazia um comentário interessante, né? Ele dizia assim, olha, todo advogado, dentro daquela sala só tinha mestrado em Direito, só tinha advogado dentro da sala. Né? Imagina uma sala dessa, pô. Puta que... Mas ele dizia o seguinte, todo advogado é paranoico. Então todos nós aqui dentro dessa sala somos paranoicos. Mas anotem aí, o simples fato da gente saber que é paranoico não quer dizer que eles não estejam realmente lá fora tentando pegar a gente, viu, pô? Abre o olho, cara. E é basicamente isso. Você não pode se acomodar porque tem alguém lá fora tentando te pegar nesse momento. Tem alguém tentando, de repente tem alguém aqui dentro tentando te pegar, cara. Você não pode julgar que você está tranquilo como está. Está sossegadinho do nada, de repente aparece alguém. Nesse caso aqui, diz que foi a última cagada que ela fez na vida. Não fez outra. Coisa dessa, não teve mais nenhuma. Não teve chance, não. E a gente pensa que está seguro, cara. E não está seguro, não. Você pensa, puta, agora sim. Agora, ufa, saí. Não, puta. Um fato é o seguinte, a gente não consegue, não depende de nós ter crise ou não ter crise, aumentar tributo, não aumentar tributo, ter pleno emprego, não ter pleno emprego, está difícil conseguir gente, não está difícil. Isso não depende da gente, do mesmo jeito que não depende da gente, eu adoro pedalar, adoro fazer viagem de bicicleta. Porra, o dia ideal para viajar de bicicleta é quando está quente, mas não muito quente, tem sol, mas não está o sol muito forte, não está chovendo. Porra, volta e meia a gente pega uma puta chuva no meio do caminho. Sai com calor e pega um frio do cão. Ou o contrário, sai num dia fresquinho e de repente está fazendo 40 graus. Não dá para a gente mudar o tempo, não dá para a gente mudar o vento. A gente não muda o vento, mas muda as velas. Bom navegador é o que navega contra o vento. É o que aproveita a força do vento e navega contra o vento. Esse é o cara que sabe navegar. Isso a gente pode fazer, isso está ao nosso alcance. Né? E acho que, para deixar para vocês, se eu tiver que deixar uma única mensagem aqui, que peço que vocês não esqueçam, espero que vocês não esqueçam, é a frase do meu amigo Wilson Poit. O Poit, baita de um empreendedor, começou um negócio há uns 20 anos, com um investimento naquela altura de aproximadamente $10 mil, e vendeu o ano retrasado por 460 milhões. Aí foi ser secretário de turismo aqui do município de São Paulo, presidente da SP Tours, presidente da SP Negócio, aguentou o Haddad menos de um ano, pediu demissão, porque disse que isso não é para ele, que ele não tem saco para isso. Mas é um baita de um empreendedor, que apanhou muito, errou muitas vezes, tomou porrada, teve perto de quebrar algumas vezes, assim como vários de nós aqui dentro. Quem aqui nunca teve perto de quebrar? Eu já tive, algumas vezes. Agora, sem querer, eu segui esse conselho que ele dá. A gente não pode se apaixonar pelo problema. O nosso foco tem que estar na solução. E a gente tende a ficar focado no problema. Se a gente não for muito atento, a gente foca no problema. Uma das coisas que eu paro para pensar agora quando eu enfrento um problema de qualquer natureza, seja ele pessoal, financeiro, empresarial, um projeto que começa a dar errado, um cliente difícil, eu sempre me pergunto, o que é que eu quero no lugar do problema? Em vez de sair enfrentando o problema, ou dando porra, focando no problema, eu sempre foco primeiro em qual é a solução, o que que eu quero no lugar desse problema. E aí eu direciono meus esforços para chegar, para fazer o que eu quero que aconteça no lugar do problema. Funciona. Funciona melhor do que você ficar só batendo no problema. Basicamente era isso que eu tinha para dizer para vocês. A gente daqui a pouco vai ter um debate, vamos ter chance de bater mais papo aqui. E tem algumas informações em alguns sites aí, se vocês quiserem olhar, tem um monte de vídeos curtinhos, tem um monte de artigos, nossos e de outras pessoas, que falam muito de negócio de rede, de coisas de expansão de negócio, contra a maré que nós estamos vivendo nesse momento. Acho que fundamental, não foca no problema, foca naquilo que você pode fazer para resolver a desgraça. Foca em ajustar as tuas velas em vez de ficar xingando o vento. Obrigado a vocês.
Obrigada, Marcelo. Well, I'm a joke at every party. Can't keep my head above the ground. It seems like everybody tries to put me down. I'm gonna turn my ship around. I'm gonna turn my ship around. I try to speak, but no one listens. It's like I never made a